Então, pessoal, vamos lá para os exemplos, ok? Exemplo 1. Um recipiente armazena 500 gramas de água no estado líquido. Sem que haja mudanças na temperatura da água, repentinamente, todo o seu conteúdo é evaporado. Determine a quantidade de calor que foi transferida para o conteúdo desse recipiente. Dados: calor latente de vaporização, 540 calorias por grama. Ok? Então vamos lá. Esse exercício aqui, simplesmente a gente aplica a equação da quantidade de calor latente. Né? Quantidade de calor latente é igual a massa da substância vezes o calor latente de vaporização da substância. Pegando o valor da massa, que é 500 gramas, e o calor latente de vaporização da água, que é 540, substituindo na equação, nós teremos que a quantidade de calor latente será igual a 500 vezes 540. Cortando grama com grama, só para nós vermos que no final vai ficar só calorias, multiplico 500 por 540, resulta em 270 mil calorias. Isso quer dizer o quê? Que para transformar 500 gramas de água ou meio litro de água totalmente em vapor, eu tenho que fornecer 270 mil calorias ou 270 quilocalorias, ok? Então esse foi o primeiro exemplo. Vamos ao exemplo 2. 600 gramas de certa substância, inicialmente no estado sólido, necessita receber 12 mil calorias para derreter completamente. Calcule o calor latente de fusão dessa substância. Esse exercício a gente também utiliza simplesmente a equação da quantidade de calor latente. Nós temos que, como vimos no exercício anterior, é igual a massa vezes o calor latente. Nesse caso, calor latente de fusão. E também nós queremos encontrar o valor dele. Então como é que a gente faz? A gente isola o calor latente de fusão, a massa está multiplicando, ela vem para o outro lado dividindo. Então o calor latente de fusão vai ser igual à quantidade de calor que está dada no exercício, 12 mil calorias, dividido pela massa, que é 600 gramas. Substituindo os valores, nós temos que calor latente de fusão é igual a 12 mil calorias dividido por 600. Cortando os dois zeros, fica 120 dividido por 6, que é igual a 20. Então, o calor latente de fusão desta substância é 20 calorias por grama. O que isso significa? Que para derretermos 1 grama dessa substância é necessário fornecermos 20 calorias para cada grama. Certo? Esse exercício também é bem simples. Vamos para o terceiro exemplo agora. Tá? Então, no terceiro exemplo, nós temos inicialmente 20 gramas de gelo está a menos 20 graus Celsius. Determine a quantidade de calor que essa massa de gelo deve receber para se transformar em 200 gramas de água líquida a uma temperatura de 20 graus Celsius. Dados: calor específico do gelo 0,5 calorias por grama grau Celsius, calor específico da água 1 caloria por grama grau Celsius, e o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. Então, esse exercício aqui, eu vou colocar o desenho de um gráfico para representar e vocês compreenderem como é que a gente trabalha com essas questões. Então, aqui eu tenho um gráfico que dá para representar esse nosso exemplo. Nós temos aqui gelo inicialmente a menos 20 graus Celsius. Eu quero fornecer calor para obter água a 20 graus Celsius, certo? Então eu quero subir a temperatura de menos 20 até 20. Só que esse processo ele não é reto. Nós temos 3 etapas. Primeiro, eu tenho que fornecer certa quantidade de calor para elevar a temperatura de menos 20 até 0. Como nós temos variação de temperatura, trata-se de calor sensível. E a equação que se trabalha com calor sensível é a equação fundamental da calorimetria. Então eu vou chamar essa primeira etapa de Q1. Q1 vai ser igual a massa vezes o calor específico do gelo vezes a variação de temperatura.
Chegou a 0 graus Celsius, o que acontece? 0 graus Celsius é o ponto de fusão do gelo. Ele começa a derreter. Só que, como nós vimos, no processo de passar do estado sólido para o estado líquido, a temperatura não varia. Eu forneço calor, mas a temperatura permanece zero. Ok? Então, como não tem variação de temperatura, a quantidade de calor é a quantidade de calor latente, onde a equação é massa vezes o calor latente de fusão, nesse caso, que é o nosso Q2. Derretemos todos o gelo. Se eu paro bem aqui, nós temos água a 0 graus Celsius. Só que nós não queremos água a 0 graus Celsius. Nós queremos água a 20 graus Celsius. Então eu tenho que fornecer mais uma quantidade de calor para a temperatura subir de 0 a 20. Novamente variação de temperatura, novamente calor sensível. Então o nosso Q3 vai ser calculado pela equação fundamental da calorimetria. Correto? Para calcular a quantidade de calor total, a gente soma as três quantidades de calor que nós calculamos anteriormente. Então, a quantidade de calor total vai ser igual a Q1 mais Q2 mais Q3. Certo? Então, agora a gente vai substituir os valores em cada uma das equações. Q1, a massa é 200, o calor específico do gelo é 0,5. A variação em temperatura, vocês têm sempre que tomar um certo cuidado, porque é de menos 20 a 0. A minha temperatura inicial é menos 20, a minha final é 0. Então o que acontece? Fica 0 menos 20. Menos com menos, mais, então por isso que ficou 0 mais 20 aqui, que é igual a 20. Multiplico 200 por 0,5 é igual a 100. Que multiplico por 20 igual a 2.000 calorias. Então, a quantidade de calor para elevar a temperatura de menos 20 até 0 foi 2.000 calorias. O Q2 é calor latente. A gente pega os valores da massa e do calor latente de fusão do gelo e substitui. Como é que fica? Simples, né? Fica massa 200 vezes 80, que é igual a 16.000 calorias. O que quer dizer? Que para derreter 200 gramas de gelo são necessárias 16.000 calorias. A etapa 3, que é para calcular o Q3, substituímos os dados também. Massa 200, calor específico da água 1, agora aqui temperatura inicial é 0 e a final é 20. Então, 20 menos 0 igual a 20. Multiplico 200 vezes 1, 200. 200 vezes 20, 4.000. Então, já calculamos aqui Q1, Q2 e Q3. Agora, basta somar os três. A quantidade de calor total vai ser 2.000 mais 16.000 mais 4.000 igual a 22.000 calorias. Vocês têm que entender o seguinte, que o processo ele ocorre por partes. Primeiro a gente eleva a temperatura de menos 20 a 0, depois derrete o gelo completamente e depois fornece a última quantidade de calor para elevar a temperatura de 0 até 20. Com muito cuidado e atenção. Então valeu, pessoal. Preste atenção direito nos exemplos e vamos partir para os exercícios, ok?